Fala, torcedor do Flu apaixonado pelo Flusão. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Antes de começar, pedimos que se inscreva no canal e deixe seu like para receber mais notícias do Fluminense. O estádio ferve como uma panela de emoção à beira da explosão, a tensão corre no ar como uma corrente elétrica e cada segundo parece um disparo contra o peito do torcedor tricolor. As arquibancadas tremem, o silêncio coletivo prepara o terreno para algo monumental, quando notícias circulam sobre um aporte que parece inimaginável. Um Pix bilionário, um gesto contundente que sacode as estruturas do futebol carioca. O zagueiro veterano Thiago Silva, de olhar austero, sente o peso da promessa de reforço e presencia o clube em reviravolta. O goleiro Fábio, Porto Seguro com mais de 1.300 jogos, sente a pulsação acelerar, é um momento decisivo, onde investimento e legado se cruzam na mesma diagonal. Renato Gaúcho, técnico de ginga e paixão, respira fundo, detecta a urgência no campo e sabe que a hora é de batalhar. Dentro das quatro linhas, o elenco sente o terremoto da notícia, um presságio que pode alçar a equipe ao ápice. O Campeonato Brasileiro segue disputado e o Flu está na zona de caça, ocupando o 8º lugar com 27 pontos, uma posição que não condiz com sua história, mas pode ser o ponto de virada. O valor de mercado do elenco, estimado em 81,5 milhões de euros, mostra músculo, ao mesmo tempo, a camisa pesa, exige resposta imediata, atitude de quem sabe que está diante de oportunidade rara. No Mundial de Clubes, as vitórias sobre Inter e Al Hilal revelaram que a equipe vai além do esperado. O Pix, nesse cenário, é combustível extra para uma arrancada surpreendente. Os reforços estrelam na narrativa. Canobio, o uruguaio contratado por 6 milhões de euros, toma a faixa de garra. Serna, a ponta veloz, já encantou e deu gols decisivos. Freitas se impôs ao lado de Thiago Silva na retaguarda com classe. Cada um deles, ao lado de Arias, que encerrou sua passagem vendendo futuro e talento, encarna o renascimento do elenco. A primeira aparição pública dos atletas após a informação do repasse bilionário é de olhar carregado, firmeza no peito como se estivessem vislumbrando o topo da América. Renato sui os segundos que faltam até o próximo jogo, sense de urgência correndo nas veias, não há tempo a perder. O clube se reveste de coragem, de ambição pesada, de vontade bruta. O torcedor sente o arrepio, não sabe se a noite será de glória ou se o pique se perderá no labirinto das expectativas. A expectativa vira vibração, cada passe de treino, cada pivô, carrega o peso da esperança recém-injeta no clube. O futebol, que já era drama, agora respira como tocha acesa, o momento exige entrega, entrega total. Renato ativa o time com olhar intenso, é hora de chamar a grandeza que já carregam dentro. O conto recomeça com um impulso inesperado, e o que será que vai emergir desse turbilhão de dinheiro, de história e de suor? Fala, torcedor tricolor, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Fluminense em Foco e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Flusão de forma exclusiva. Bora continuar! O anúncio sacudiu as bases das Laranjeiras e repercutiu como trovão no futebol brasileiro. O suposto Pix bilionário enviado pelo dono da van ao Fluminense instalou uma atmosfera de euforia e desconfiança ao mesmo tempo, como se a notícia fosse uma tempestade que poderia inundar o clube de possibilidades ou arrastá-lo para pressão desmedida. A cada esquina, a torcida tricolor discutia os rumos do dinheiro, a maneira como poderia mudar o destino do clube e a responsabilidade que pesava sobre a diretoria. O elenco, já combalido por uma temporada de altos e baixos no Brasileirão, sabia que o novo fôlego financeiro se transformava em cobrança imediata, e que o próximo confronto seria visto sob o olhar da desconfiança e da grande expectativa. No Maracanã, o eco da notícia transformou o ambiente. O torcedor, acostumado a viver de paixões intensas, passou a projetar reforços milionários, contratações de impacto e uma arrancada para transformar a 8ª posição atual em uma disputa direta pelo título. Renato Gaúcho, técnico experiente, percebeu que a realidade poderia ser um presente perigoso. Sem resultados rápidos, a abundância se converteria em impaciência. Ele sabia que o futebol não perdoa promessas não cumpridas e que cada chute a gol, a partir de agora, teria peso de ouro. A tensão nas arquibancadas crescia, pois a torcida queria ver no campo a resposta imediata ao rumor do Pix bilionário. Os jogadores sentiram esse peso. Thiago Silva,
que voltou para encerrar a carreira em casa, viu no episódio um combustível para escrever um capítulo histórico. Freitas, jovem zagueiro argentino, aproveitou a situação para provar que também pode ser símbolo de um Fluminense forte e respeitado. Canobbio e Serna se motivaram com a ideia de que poderiam, enfim, ter um elenco mais competitivo ao redor, pronto para disputar títulos. Cada passe nos treinos parecia mais afiado, cada chute mais concentrado, como se a notícia tivesse colocado uma lente de aumento sobre o desempenho coletivo. O torcedor mais velho, que viu os anos de glória e também de sofrimento, tratou de moderar as expectativas. A lembrança de outras promessas financeiras que não se concretizaram ainda estava viva na memória. Porém, para a nova geração, o assunto era esperança pura, uma janela para ver o clube disputar contratações de peso contra rivais como Flamengo e Palmeiras. As conversas sobre reforços ecoavam, nomes de atacantes renomados, meias de criação, até a possibilidade de repatriar ídolos. A torcida se permitia sonhar, e o sonho se misturava com a ansiedade de ver tudo transformado em realidade. Na imprensa esportiva, o tema dominava as pautas. Colunistas apontavam para o impacto direto no mercado, especulando que o Fluminense poderia entrar em disputas internacionais e se tornar um dos elencos mais caros do continente. Ao mesmo tempo, havia quem alertasse para os riscos de um aporte dessa magnitude. Seria apenas fogo de palha? Haveria de fato estrutura para administrar tamanha fortuna? O clube, com sua tradição centenária, estava diante de uma encruzilhada, e o próximo jogo passaria a simbolizar esse divisor de águas. A reta final de preparação para o confronto seguinte teve um clima diferente. Renato reuniu os jogadores e falou com intensidade, lembrando que dinheiro nenhum ganharia partidas sozinho. O que pesaria seria a dedicação, a garra e a disciplina dentro das quatro linhas. O treinador sabia que a notícia tinha colocado seu nome ainda mais em evidência. Se antes a pressão vinha dos resultados, agora vinha também do dinheiro, da cobrança para transformar o aporte em conquistas. O Fluminense, apesar da posição no meio da tabela do Brasileirão, ainda sonhava alto. A Copa do Brasil e a Copa Sul-Americana estavam no horizonte, e a lembrança da campanha no Mundial de Clubes ainda pulsava na memória da torcida. O suposto Pix surgia como combustível para sonhar novamente, para acreditar que era possível construir algo grandioso em 2025. O clube, que já havia mostrado força contra gigantes, agora tinha em mãos o desafio de provar que não se tratava apenas de boato ou de promessa vazia. No vestiário, os jogadores se olhavam com cumplicidade. Havia um pacto silencioso, transformar toda essa expectativa em entrega no campo. O próximo adversário, já ciente do burburinho financeiro, também entraria motivado, disposto a provar que dinheiro não joga. A cada chute na rede do aquecimento, o clima era de final, de decisão antecipada. Renato queria o grupo concentrado, pois sabia que esse seria o primeiro capítulo de uma nova era, ou de mais uma decepção marcante. As arquibancadas, no entanto, não queriam esperar. A torcida cantava como se o jogo fosse uma final de campeonato. A atmosfera de decisão contagiava até os rivais, e o futebol brasileiro observava atento. Seria o início de uma revolução no Clube das Laranjeiras? Ou apenas um delírio que se esgotaria com o passar das rodadas? O futuro estava em aberto, e a bola rolando daria a primeira resposta. O Fluminense estava em xeque, diante de sua própria história. Com a bola no gramado, o time entrou com uma energia incomum. O toque de bola parecia mais rápido, a marcação mais intensa. Cada lance era acompanhado de gritos ensurdecedores, como se o Pix já tivesse chegado em forma de motivação. O adversário, acuado, resistia, mas a pressão tricolor era sufocante. Era como se cada jogador buscasse provar para o torcedor que o dinheiro não seria desperdiçado, que estavam prontos para corresponder. Thiago Silva, com sua classe, comandava a defesa e distribuía passes longos com precisão. Canobbio, pelas pontas, partia para cima com velocidade, enquanto Serna levava perigo constante. A cada jogada, o Maracanã estremecia, como se a energia do pique se materializasse no chute, no drible, na dividida. O Fluminense mostrava que não estava ali para ser coadjuvante, mas para assumir o protagonismo que a história e a torcida exigiam. O segundo tempo foi ainda mais intenso. O time voltou com sede de vitória,
consciente de que aquela partida poderia se transformar em símbolo. Um gol mudaria tudo, colocaria o clube na rota de um novo destino. A torcida cantava sem parar, o nome do Fluminense ecoava pelas arquibancadas como se fosse hino de guerra. Renato vibrava a cada jogada, consciente de que o elenco tinha entendido a mensagem. No apito final, o sentimento era de que algo tinha mudado. Mais do que o resultado em campo, o Fluminense havia resgatado a chama da esperança. O Pix bilionário, verdadeiro ou não, já tinha cumprido o papel de reacender a alma tricolor. A temporada seguia dura, o Brasileirão ainda exigia pontos, mas a torcida já não olhava para a tabela com pessimismo. O futuro, agora, era uma página em branco pronta para ser escrita. O Clube das Laranjeiras, carregado de história e emoção, tinha diante de si um novo capítulo. O Pix bilionário se tornará o estupim de uma transformação psicológica, e o próximo passo seria confirmar essa revolução dentro das 4 linhas. A tensão permanecia no ar, como uma nuvem carregada prestes a desabar. O Fluminense havia recebido mais do que dinheiro, havia recebido a chance de se reinventar. O jogo seguinte seria o verdadeiro teste, e o Brasil inteiro aguardava para ver se a promessa se transformaria em realidade. Trazemos notícias atualizadas do Flusão todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Fluminense. Até o próximo vídeo.